participações na instrumentalidade do pastor Rafael nesta noite. Pastor Rafael, é contigo. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: dá glória a Deus aqui é de graça, é pela graça. Diga para ele, se o teu glória a Deus for do tamanho do teu milagre, qual o tamanho do milagre que tu vai levar para casa hoje? Estou bem certo que alguns vão levar de carriola, outros vão precisar de um bitrem. Mas se o teu irmão não glorificou, diga para ele, se hoje fosse o seu último culto, qual seria o nível de culto que tu entregaria para o Senhor essa noite? Diga para ele o que é que te garante que antes do final desse culto a trombeta vai soar. E se tem duas pessoas que vai subir aqui, uma sou eu, tem mais alguém? Deixa eu ver. Glória a Deus. Amados, aproveitar que de pé estamos, abra comigo as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Enquanto você encontra, eu quero aqui externar as minhas mais sinceras gratidão ao Senhor por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Milton Moraes, sempre bonito, elegante, uma referência para as nossas vidas. Meu Jesus é forte. Louvar a Deus pela vida dos demais obreiros que o Senhor em Cristo os abençoe. Todos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E conforme e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Se assente, glorificando ao Senhor. Amados, é bem verdade que já ouvimos diversas ministrações acerca do texto abordado, mas como eu creio que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, sem dúvida alguma, há uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas essa noite. Você não entendeu? Eu estou dizendo que a palavra do Senhor se renova a cada amanhecer. E há uma palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Interessante que quando eu olho para o texto em apreço, a palavra do Senhor vai dizer, o profeta Jeremias, ele diz: veio a mim a palavra do Senhor. Ele continua dizendo, veio a mim a palavra do Senhor e diz, levanta-te. Observa que Deus está dizendo para Jeremias, levanta-te e desce. O interessante que eu já observo no texto dois verbos de ação. Primeiro, eu vejo Deus dizendo, Jeremias, levanta. Levantar fala de um posicionamento. O primeiro verbo de ação na ordenança de Deus a Jeremias é se posicione. Em seguida ele diz, desce. O interessante é que quando Deus diz para Jeremias descer, olhando para uma tipologia bíblica, todas as vezes que Deus ordena o homem descer, fala de uma humilhação. Pastor Gilmar, eu já entendo o que Deus está dizendo, levanta-te. Deus está dizendo para Jeremias, posiciona. Logo após Deus vai dizer para Jeremias, se humilha, porque eu tenho algo novo para revelar para a tua vida. Só que eu já observo o pastor Itaci, que ele vai dizer, Deus dizendo a Jeremias, e desce, que lá ouvireis a minha palavra. Mas eu vejo que há uma discrepância no texto, porque quem inicia falando com Jeremias não é o próprio Deus. Deus foi o próprio Deus que diz, Jeremias, levanta-te e desce. Só que Deus continua dizendo, porque lá falarei as minhas palavras. Eu já começo a entender uma coisa aqui da parte do Eterno.
Estou entendendo o que Deus está dizendo, Jeremias. Eu falei contigo em cima, mas quando tu mudar o ambiente da tua adoração e tu descer, eu te revelarei algo mais profundo. Pastor Rafael, eu não entendi, deixa eu te explicar melhor. O que Deus estava dizendo para Jeremias é: muda o ambiente de intimidade, que eu vou mudar o nível de revelação que eu tenho para te entregar. Sabe o que me preocupa nos dias, Odiernio? É que vivemos em uma geração onde as pessoas se contentam com algo raso, pastor Carlos Milton. Não buscam mais uma profundidade. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse rio? Sim. Mede 1000 côvados, ele mede a água, está no tornozelo, mas Deus não manda Ezequiel parar, não, a ordenança de Deus é, continua, ele mede mais 1000, está no joelho, mas Deus não manda Ezequiel parar, porque o Deus que nós servimos é um Deus de profundidade, é um Deus de relacionamento, não é um Deus de coisas rasas, não, e a ordenança é, continua, Ezequiel. A Bíblia diz que ele mede mais 1000, dá no lombo, mas Deus não manda ele parar. A Bíblia vai dizer que Deus diz: mede mais 1000, e ele vai dizer que o lugar era tão fundo que ele já não conseguia mais se não fosse nadando. E o que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, saia de cima, desce, vai para a intimidade, porque eu quero revelar algo profundo para você. Pastor, não estou entendendo. Tu chegou na igreja, tu aprendeu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, mas tu parece que não muda de salmo. Mas a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo, Jeremias, sai de cima, desce, porque lá eu tenho que revelar algo profundo. E a Bíblia vai dizer que ele desce. O interessante é que a Bíblia diz que quando ele desce à casa do oleiro, o oleiro não vai começar a trabalhar, pastor Adriano. Não. A Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro já está trabalhando. Ai, Jesus, eu vou falar. Eu estou dizendo que quando Jeremias chega, o oleiro já está trabalhando. Pastor, parece que eu não estou vendo, mas eu quero dizer que o oleiro já está trabalhando. Pastor, parece que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu quero dizer que o oleiro já está trabalhando ao teu favor. Pastor, parece que a minha família não vai bem. Eu quero dizer que o oleiro já está trabalhando. Mesmo quando você não está vendo, o oleiro está trabalhando ao teu favor. O oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega. Pelo contrário, quando Jeremias chega, o oleiro já está trabalhando. Pastor, as coisas estão tão difíceis, mas Deus está dizendo: calma o teu coração. Tu pode não entender o processo, mas o oleiro que te conhece já está trabalhando ao teu favor. A presença do Eterno é real e Ele está dizendo ao teu coração: acalma. Ele trabalha ao teu favor. Ele trabalha ao favor da tua família. Ele trabalha ao favor dos teus, mesmo que tu não veja, Ele está trabalhando. Só que o interessante é que Jeremias desce. O oleiro está trabalhando com vaso. O interessante é que para se fazer um vaso há alguns processos. E quando eu olho para a geologia, eu entendo. Os geólogos afirmam que existe no mundo aproximadamente 200 tipos de barro. Porém, os mesmos geólogos que afirmam que há aproximadamente 200 tipos de barro,
afirma que desses 200, somente 8 tipos de barro serve para fazer um vaso. Só que o oleiro, que é perito em barro, pastor Carlos Milton, ele sabe qual é o barro que ele escolhe para fazer o vaso. Vou melhorar isso aqui porque tu não entendeu. Eu estou dizendo que existe aproximadamente 200 tipos de barro, e desses 200 tipos, apenas 8 serve para confecção de vaso. Porém, o oleiro, que é perito no barro, conhece o barro que ele escolhe para fazer o vaso. Pastor, me explique melhor. Eu estou dizendo que Deus, que é perito em fazer vaso, não escolheu errado, não errou na sua escolha. Pelo contrário, ele sabia que você até poderia fracassar e parar, mas ele escolheu o barro certo para o projeto que ele tem. Já tem alguém entendendo aqui essa noite? Eu estou dizendo que Deus, que é perito em escolher barro, não errou quando ele te escolheu. A Bíblia vai dizer: não foi vós, Jesus dizendo, não foi vós que escolhestes a mim, não, foi eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu estou dizendo que o primeiro processo para a confecção de um vaso é a escolha do barro. E Deus não errou quando Ele te escolheu. Após o oleiro escolher o barro, é necessário que o oleiro então comece a tirar as impurezas do barro. Começa a tirar então as impurezas que vêm junto a Deus. Só que o interessante é que para tirar a impureza, quando a gente vem, dói, pastora Rosane. Mas o oleiro, que é perito em barro e não errou quando ele te escolheu, ele começa a tirar todas as impurezas. O interessante é que a segunda etapa é tirar a impureza. Quando eu olho para a terceira etapa, é amassar o barro. Conforme o oleiro vai amassando o barro, ele vai dando a esse barro uma mistura homogênea. Ele vai amassando o barro, e esse barro vai criando uma consistência. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar melhor. O oleiro, que é perito no barro, que escolhe o barro certo, que tira a impureza e amassa o barro, ele está te amassando para te dar consistência. E conforme o oleiro amassa o barro, alguma sujeira que ainda restaram é tirada. E o interessante é que a quarta etapa, o oleiro pega o barro que ele escolheu, tirou a impureza, amassou e coloca sobre uma roda. E se alguém nunca teve a curiosidade de ver a roda do oleiro, ele coloca a roda sobre uma espécie de tábua, e ele começa então com os pés a girar aquele barro, que até então, pastor Carlos Milton, não tem forma nenhuma. Observa que até nesse presente momento, o barro não tem forma. Mas porém, quando o oleiro começa a girar a roda, com as suas mãos, conforme ele gira, ele vai dando forma ao vaso, ou ao barro. Pastor, me explique melhor esse negócio. Vou explicar. Tu pode não entender o que está acontecendo na tua vida,
Mas eu quero te dizer, parece que tudo está de pé na cabeça, está tudo girando. Eu quero te dizer que tu está na mão do oleiro, e conforme a roda gira, o oleiro vai te dando forma. Não, vou melhorar porque foi pouco, glória a Deus, porque eu disse. Eu estou dizendo que conforme o oleiro gira a roda, com a sua mão ele vai dando forma ao vaso. Quem sabe tu não está entendendo o processo, mas eu quero te dizer que Deus está te dando forma de vaso. Quem sabe tu está dizendo, pastor, parece que o negócio virou aos avessos, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, conforme gira, a minha mão vai dando forma para a tua chamada. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, se você acredita, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Tu pode não estar entendendo, mas Deus está dizendo, eu estou dando forma para o teu chamado, eu estou dando forma para o teu ministério, eu estou dando forma para a tua família. Quanto mais a roda gira, mais forma o vaso cria. Não murmura se tudo está virando. Adore a Deus, porque enquanto as coisas parecem que fogem do teu controle, nunca fugiu do controle de Deus. Porque vaso que era barro sempre está na mão dele. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que nesse momento Jeremias observa, pastor Carlos, que o vaso que outrora era barro, nesse momento ele quebra. E aí, eu ainda sentava nos cordeirinhos de Cristo e cantávamos um hino assim: eu quero ser Senhor amado. Jamil, me ajuda, porque aqui não canta nada, meu amigo. Cantava, eu quero ser Senhor amado como um vaso na mão do oleiro. E dizia, quebra a minha vida. Não era assim um hino? Não era assim um corinho? Eu quero ser Senhor amado. Como que? Segura aí, Jamil. Aí nós aprendemos que é o oleiro que quebra o vaso. Só que eu fui para o texto. E no texto, a Bíblia vai dizer que não é o oleiro que quebra o vaso. A Bíblia vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro. O texto diz que não é o oleiro que quebra o vaso. Não. A Bíblia diz que quem se quebra é o vaso. Só que o interessante, eu observo no texto uma manifestação da graça que salta aos nossos olhos. Porque entendemos, ou vivemos numa geração, que tudo aquilo que quebra, jogamos fora. Eu ainda lembro quando mamãe, quando dava problema na panela de pressão, não jogava a panela de pressão fora. Tinha alguém que morava no bairro que consertava a panela de pressão. Mas nós vivemos de uma geração que tudo aquilo que se quebra, nós jogamos fora. Quebrou um celular, é mais fácil comprar outro. Então eu jogo fora. Pastor, há erro nisso? Não. Mas o problema é que nós estamos trazendo isso para as nossas vidas. Uma amizade que não deu certo, alguém fez alguma coisa comigo e eu não concordo. Eu não resolvo o problema, eu não conserto a amizade. É mais fácil eu desfazer dela. Ah, eu tive um problema com o pastor da minha igreja. Eu vou procurar outra igreja, eu não procuro ele. Peço perdão para ele e me conserto. Vivemos em uma geração em que estamos aprendendo a tudo aquilo que quebra, jogar fora. Ai, Jesus, eu vou falar.
Deu problema no casamento. Quebrou. É mais fácil eu largar e buscar outra do que eu consertar aquilo que foi quebrado. Só que o oleiro me ensina uma coisa nesse texto. Depois só pode puxar minha orelha, pastor, não tem problema. Me perdoa. Mas quando eu olho para o texto, a Bíblia vai dizer que o vaso se quebra. Porém, eu quero que algum pregador me mostre o oleiro jogando o vaso fora. Me mostra no texto o oleiro descartando o barro. Pastor, mas está quebrado. Pode até estar quebrado, mas está na mão do oleiro. Ai, Jesus, meu corpo arrepiou aqui. Pode até estar quebrado, mas ainda está na mão dele. Eu sinto o Espírito de Deus dizendo para alguém aqui essa noite: tu pode até ter chegado aqui quebrado, só um caco, mas há uma palavra de Deus para a tua vida dizendo: tu pode até estar quebrado, mas tu não saiu das minhas mãos, tu está nas minhas mãos. Ai, pastor, eu cheguei aqui só um farelo, tô quebrado, tô arrebentado, só Deus sabe como eu cheguei, mas tem uma palavra de Deus para a tua vida dizendo: tu pode até estar quebrado, mas tu ainda está na mão dele. E eu tenho um recado de Deus para a tua vida. O oleiro que te escolheu, que te amassou, que te deu forma, não abre mão de você. É uma mensagem de graça. Deus está dizendo para pessoas aqui que já cantou e não canta mais, dizendo: eu estou quebrado. E o oleiro está dizendo: tu está quebrado, mas eu não te descartei, eu vou fazer algo novo. Pastor, eu pregava, já não tem estímulo para pregar mais. Eu falava em línguas estranhas, já tem um tempo que eu não falo mais. Mas Deus está dizendo: ei, eu tenho controle de todas as coisas. E tu está quebrado, mas tu está aqui, ó. Olha para o teu irmão e diga assim: eu não sei o jeito que tu chegou, mas se tu chegou quebrado, fique tranquilo. Tu está na mão de Deus, tu está na mão do oleiro. Ele não abre mão de você. Tu não entendeu? Esses dias eu ouvi algo forte. Tem crente que nem para desviar presta. Deus não abre mão de você. Ele não abre mão porque Ele te escolheu e sabe o valor que tu tem. E aí eu entendo uma coisa, que Paulo escrevendo, que Deus pegou a excelência do seu poder, e a Bíblia vai dizer que Ele não coloca em vaso de ouro, pastor Adriano. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo assim, que Deus pegou a excelência do seu poder e colocou em vasos de barro. Deus não quer vaso de ouro, não. Deus está procurando vasos de barro. Pastor, mas eu caí. O oleiro está dizendo: hoje é noite de eu te levantar. Pastor, mas eu me afastei, eu me desviei. E o oleiro está dizendo: tu até saiu para tirar umas férias, mas tu nunca escapou das minhas mãos. Pastor, mas o que vão falar ao meu respeito? O oleiro está dizendo: quem te escolheu foi eu, e tu está na palma da minha mão. Ai, devasto. Que me diga, oreb, andasto, roblocou. Santo, santo é o Senhor. Eu imagino um Jeremias olhando para o oleiro e dizendo: está quebrado, vai jogar fora, vai descartar, né, pastor? Mas o oleiro, que é rico em misericórdia,
O oleiro que é rico em graça, favor imerecido. Eu imagino ele pegando então aquele barro, colocando mais água e amassando novamente. Quem sabe Jeremias olha dizendo: eu achei que ia para o lixo. E o oleiro dizendo: eu já peguei do lixo e transformei em luxo. O maior reciclador do universo é o nosso Senhor, porque Ele olha para o monturo e arranca de lá e coloca para se assentar ao lado de príncipe. Não há mérito em nós, a honra e a glória dele, o mérito é dele, a graça é dele. Por isso que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem sabe Jeremias está olhando e dizendo: eu não estou entendendo, está quebrado. Era sinônimo de lixo. Mas o oleiro que não desiste do barro torna a amassar o barro, e agora ele coloca mais água. E eu olho para a Bíblia Sagrada e entendo que a tipologia é da água, é a palavra de Deus que limpa o homem. E aquele vaso que então se quebrou, o oleiro começa a dar forma novamente. Só que o interessante é que após dar forma ao vaso, o oleiro pega esse vaso e a gente pensa, quem sabe, que está pronto para o uso. Mas Jefté, acertei o nome do doutor. O oleiro que é perito no barro pega esse vaso, pastor Itaci, e leva para a prateleira. É procedimento terrível, pastor, porque o vaso está pronto, porém não está preparado para uso. E aí, se tu perguntar para um oleiro por que o vaso que ele fez precisa ir para a prateleira, ele vai te responder uma coisa: ele está inchado e ele precisa murchar. Ele precisa perder a umidade, ele precisa perder o excesso de água. O nosso pastor, até com as atitudes dele, nos ensina. Hoje, quando ele me ligou, disse assim: pastor, já era quase 6, né? O senhor tem agenda? O senhor vai pregar fora? Eu disse: não, porque eu já passei pela prateleira. E quem passa pela prateleira sabe que existe algo chamado princípio. Me corrija, meu pastor, depois. Eu não atendo uma agenda sem primeiro falar com ele e pedir autorização dele. Eu vejo um monte de pastores. Ai, Jesus. Um monte de pastores. Eu sou pastor, eu vou. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado que papai te coloca na prateleira porque tu está inchado. Tu precisa passar pelo processo de desinchar. Deus trabalha com princípio. Todas as vezes que eu falo com meu pastor: pastor, eu tenho uma agenda, ele diz: vai na benção. Meu irmão, eu vou igual um leão, porque eu sei que tem um pastor orando pela minha vida, me encalçando de oração. Se você observar o nosso pastor, quando vai orar, eu gosto de observar, e eu vejo ele orando pelos obreiros que vão. Só que tem muito obreiro que é muito inchado, e Deus precisa colocar ele na prateleira. Aí ele pergunta, diz assim: eu não sei por que meu ministério não vai. Eu não sei por que as coisas não acontecem na minha vida. Eu estou há tanto tempo, parece que as coisas não fluem. Pergunta para o oleiro, que ele vai te dizer por que tu está na prateleira. Enquanto tu não desinchar na prateleira, tu não perder toda a umidade, o vaso não pode ir para a fornalha, porque senão ele vai trincar na fornalha. E tem um negócio, na mão do oleiro, Adilson, o vaso pode até se quebrar, que ele faz de novo, mas depois que ele vai para a fornalha, se quebrar, não
emenda mais. Olha para o teu irmão e diga assim: tu está entendendo ou não? Na mão do oleiro, quando ele quebra, o oleiro faz de novo. Agora, se quebrar na fornalha, oleiro nenhum coloca Super Bond, meu irmão. Nem Durapox. Mamãe emendava uns vasos com Durapox. O oleiro que eu conheço, não. Interessante que o oleiro olha para o vaso na prateleira e ele vê que ele desinchou, ele perdeu a umidade. Ele então vai pegar o vaso e vai agora para a última etapa do vaso antes de ser usada. Ele vai colocar o vaso na fornalha. Só que o interessante que eu sou muito curioso, sabe, amados? E eu perguntei e pesquisei quando que o oleiro sabe, nesse tempo, hoje nós estamos várias tecnologias, mas nesse tempo, como que o oleiro sabia que o vaso estava pronto para sair da fornalha? Como, pastor Itaci? Que o oleiro sabia que o vaso estava pronto para sair da fornalha, que ele já estava pronto para ser usado. Tu sabe ou não? Se tu não sabe, tu vai aprender agora. O oleiro pegava algum material, às vezes um pedaço de madeira, e batia no vaso. Se batesse fofo, tinha que ficar um pouquinho mais no forno, porque ele não estava preparado para sair da fornalha. Agora, se ele batesse firme, o oleiro dizia: esse pode sair. Eu posso explicar isso aqui melhor? O som que você emite revela o período que tu vai permanecer na fornalha, meu irmão. Se não aprendeu com essa, não vai aprender mais nunca. Tem gente que está não sei quanto tempo dizendo: eu estou na fornalha, eu não saio da prova. Pergunta para o teu irmão, diga assim: qual o tipo de som que tu está emitindo? Está na fornalha, mas não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Amado, entenda uma coisa: nós não estamos num culto fúnebre, porque o nosso rei já ressuscitou. Nós estamos num culto de celebração ao Senhor. Nós não estamos em um mausoléu, não. Nós estamos diante da maior autoridade do universo. Interessante que quando chega uma autoridade, pessoas batem palma, gritam. Se for o presidente da república, não sei se é esse agora, mas o outro, mas chegava todo mundo, ovacionava, e não sei o quê. Agora, se tu não sabia, deixa eu te explicar uma coisa. Tu está diante da maior autoridade do universo. Aquele que diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. O interessante é que tu está diante dele e tu continua do mesmo jeito. Aí tu fica perguntando por que parece que eu nunca saio da fornalha. E ele está dizendo porque qual é o tipo de som que tu está emitindo nesta fornalha. Nós somos uma igreja pentecostal, nós somos gerados no meio do fogo. E eu não sou velho não, sou novo, né? Aleluia. Os 31, mas eu sou de um tempo que eu via criança sendo batizada com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade, sentado nos cordeirinhos de Cristo. E sabe o que me preocupa? Que não precisava o pregador dizer assim: irmãos, falem línguas estranhas, dá glória a Deus. Não. Eu participei de alguns cultos lá no meio da roça, que meu avô me levava em cima do pescoço, e o calço era um cacai, feita de pau a pique, chão batido. Não tinha um instrumento de som como esse, não. Era um violão e de vez em quando um pandeiro, Jamil. Mas quando puxava o primeiro hino da harpa, meu irmão, era línguas estranhas, glória a Deus, aleluia. E sabe o que me preocupa? É que nós somos a geração, sem dúvida alguma, a geração do arrebatamento. Uma geração que vamos viver um grande avivamento.
Mas a minha preocupação é: qual é o som que nós estamos emitindo? Qual é o som? Pastor, eu vou borrar a maquiagem. Ei, eu vou falar mais uma e já vamos orar. Pastor tem muito mais experiência. Os obreiros, todos os cultos, pastor, levavam ou não levavam o lenço? Aí se tu perguntasse para um obreiro por que ele levava o lenço, ele ia responder: para enxugar as lágrimas, porque eu estou indo para a casa do meu Deus. Aí eu vivi essa transição, eu vivi, pastor Gilmar, para ver os lenços que levava para enxugar lágrima virar utensílio no paletó. Eu já vi alguns pregadores com lencinho assim, eu pensava que aquilo era lenço. Aí eles tiravam: não, isso aqui é só um utensílio, só para incrementar. Vocês já viram ou não? Isso aqui é só para dar um destaque, para ficar bonito. Deixa eu te dizer uma coisa: o que nós precisamos é voltar a chorar na presença de Deus. O que nós precisamos é voltar a buscar a face do Senhor, porque aquele que há de vir virá e não tardará, e ele não vai buscar qualquer pessoa, não. A Bíblia diz que ele vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Ai, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nos leva de volta a uma verdadeira adoração plena e genuína. Olha para o teu irmão e diga assim: qual é o tipo de som que tu vai emitir essa noite? Tu vai sair da fornalha ou tu vai continuar nela? Diga para ele qual é o tipo de som. Será que tu ainda tem glória a Deus aí? Será que tu ainda tem línguas estranhas aí? Meu Deus, eu te convido a se colocar de pé. Eu quero chamar aqui na frente, debaixo de um temor, só pessoas que querem voltar a um verdadeiro avivamento pleno e genuíno. Você que quer sair daqui diferente, você que não aceita mais viver a mesma coisa, viver aquela mesma mesmice, não. Você quer intimidade, você quer fazer como Jeremias, tu quer vencer, tu quer mudar o ambiente, porque quando tu muda o ambiente, o nível de revelação vai mudar. Esses dias eu falava com a minha esposa, quase todo o culto da madrugada ela está aqui. Meu irmão, eu passei muitos anos estudando, a mulher agora está dando show. Pastor Rafael, agora estou falando para ela, eu agora me contento em ser o teu motorista. Por quê? Porque quando eu mudo o ambiente de intimidade, o nível de revelação muda. E eu quero chamar aqui na frente só pessoas que querem mudar esse ambiente, para que mude o nível de revelação. Sai do teu lugar, venha para frente. Eu quero orar por você. Há uma unção de Deus, mas é para quem crê, é para quem quer, é para quem crê, é para quem busca. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual, ele entende as coisas do Espírito. Entenda que eu não vou insistir, porque eu sei o que Deus ministrou ao meu coração. Ai, pastor, mas eu cheguei aqui quebrado, mas tu está na mão do oleiro. Venha, você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Pai, venha também, vamos orar por você.
Você que é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em línguas estranhas, sai do teu lugar, venha para frente, a noite de renovo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas crê no batismo com o Espírito Santo, sai do teu lugar, é noite de batismo com o Espírito Santo. Venha. É noite do Senhor te batizar com o Espírito Santo. Venha. Venha correndo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Tem liberdade para começar a batizar com o teu Santo Espírito agora. Começa a renovar agora. Venha correndo, mude o ambiente que tu está, muda. Venha para um nível de profundidade com o Senhor. Não aceite sair da mesma forma que tu chegou, não. Comece a batizar, Espírito Santo. Comece a batizar com o teu Santo Espírito com fogo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, dá liberdade. Senhor, essa vida pode até ter chegado aqui quebrada, mas está nas tuas mãos, Senhor. Pastora Costa, dê um abraço nela. Abrace ela. Espírito Santo de Deus, leva essa mulher para um nível de intimidade, ó Pai. Muda o ambiente, Pai, em nome de Jesus agora. Leva para a intimidade, deixa com o teu poder, com a tua graça. Agora, Espírito de Deus, quebra o meu orgulho. Enche, Espírito Santo, enche com o teu poder, com a tua graça. Agora, Senhor, aonde houver um coração sedento pela tua presença, Senhor, agora enche e saciar os sedentos agora, Espírito de Deus, com poder, com graça. Traga para um nível de intimidade, Senhor. Traga para um nível de intimidade. Agora, Espírito Santo, Senhor, como ministro do teu Evangelho, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, um nível de intimidade, um nível de comunhão com o Senhor, Pai.